Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa aula inicial de segundo bimestre. A gente, a partir de agora, começa a estudar conceitos novos, comandos novos. A gente, até o momento, né, até o primeiro bimestre, a gente vinha trabalhando os comandos que a gente viu lá no Visual G, comandos em Portugal, e agora a gente vai começar a ver conteúdo novo em linguagem Java. Então, aqui, digamos assim, de agora em diante, tudo é novidade aqui para vocês. Nesse bimestre, a gente vai trabalhar, basicamente, assim, né, de maneira geral, 3 conteúdos, 3 divisões. Tá? Vetores, que é o da aula de hoje. Depois vem matrizes. Eu vou ver que um tem relação com o outro. E depois, por último, o conteúdo de funções. Tá? Funções ou métodos que a gente vai estudar. O primeiro, então, aqui, que a gente vai falar de vetores, ele faz parte do conteúdo, digamos, mais genérico, mais geral, de estrutura de dados. Tá? Estrutura de dados, a gente vai estudar vetor e matriz, mas de maneira conceitual, né, em programação, tem mais conteúdos tá? Dentro de estrutura de dados. Mas o que a gente vai, basicamente, trabalhar, o que a gente precisa, é vetor e matriz. Então, o vetor nada mais é do que uma estrutura de dados, chama de unidimensional. Tá? Por que unidimensional? Ele tem apenas uma dimensão, uma linha, tá? E a gente trabalha com valores para essa dimensão. Também a gente pode dizer que temos uma linha e várias colunas. Dentro do vetor, a gente só pode incluir valores que sejam todos do mesmo tipo. Normalmente, a maioria dos exemplos, isso não é meu, tá? De maneira geral, dentro da área de programação, a maioria dos exemplos de vetores são com valores inteiros. É o que a gente vai estudar aqui no primeiro exemplo. Esse de cima aqui, pessoal, é para falar para vocês o índice do vetor. Tá? Então, aqui não é que tem duas dimensões. O vetor ele é separado. Então, se olharem aí na apostila, o Romildo foi observar aqui, ele estava até separado. Então, o vetor ele é uma dimensão só, como se fosse uma linha e várias colunas, né? Várias casinhas ali para encaixar os valores. E o que está ali em cima, que está indicando está em vermelho, seria as posições do vetor. Aqui na programação, vocês vão ver que a questão da posição, ela inicia em 0. Primeira posição, isso na maioria das linguagens de programação, primeira posição é o índice 0. Eu coloquei como 1, 2, 3, 5 por diante, até para vocês saberem quantas posições tem o vetor, qual o tamanho do vetor. Então, o que está ali em vermelho, na parte de cima de vocês, seria a posição 1 do vetor, que eu tenho o valor 5. Posição 2 do vetor, que eu tenho o valor 8. Né? Posição 3, eu tenho o valor 4. Assim por diante, até chegar na última, né, para esse vetor de exemplo, que eu tenho o valor 0. Reparem que eu tenho apenas valores inteiros, né? Porém, eles podem ser negativos. O sinal negativo ou positivo, então, não quer dizer nada em relação ao valor que eu estou colocando ali. Porque eu declarei ele como um vetor inteiro. A gente costuma colocar nomes para o vetor como se fosse uma variável. Então, quando a gente declara lá uma variável, por exemplo, idade, soma, média, a gente dá um nome para essa variável. Segue aquelas regras, não pode iniciar por número, não pode ter acento, não pode ter espaço, né? Se precisar de espaço, você vai usar o underline. Então, as mesmas regras de criação de variável é a que tem aqui para criar o nome do vetor. Também de maneira bem genérica, né, que eu chamei o nosso primeiro vetor de vetor. O vetor aqui é um nome que eu mencionei, eu que declarei, então eu escolhi vetor. Qual que é a diferença, então, basicamente, da declaração de ser um tipo de dado, uma estrutura de vetor e não vetor? Antes a gente tinha lá, por exemplo, int, uma variável, int idade, por exemplo, e pode receber um valor. Nesse caso aqui, a gente declara o vetor como se fosse aqui um colchetes. Não confunde esse aqui com parênteses e nem com chaves, é colchetes. Tá? Abre e fecha colchetes, você já vai indicar que é um vetor. Aí a gente faz aqui um new. O new, o que é? O novo.
Aí ele coloca aqui um vetor de int tamanho 10. Esse 10 aqui não é valor. Não estou falando que é valor. Ah, tem o 10 lá dentro do vetor. Não, é o tamanho dele. Entendeu isso? Então, o tamanho do vetor a gente faz essa declaração desse sentido aqui. Aqui ele já está o exemplo mais completinho. Tá? O mesmo exemplo que eu fiz aqui em cima de declaração. Tá? Eu declarei esse vetor aqui, que inclusive tinha tamanho 8. Aqui eu estou fazendo um exemplo de tamanho 10. Reparem que continuamos aqui com o nosso import, né, do scanner, né, porque eu vou usar a leitura de valores. A gente coloca lá, ler, recebe, next int, next float, né? A gente está inserindo valores, o usuário insere valores. E aqui segue o mesmo sentido. Eu vou declarar sempre, pessoal, uma variável aqui para percorrer o vetor. Depois explico o que é percorrer o vetor, tá? Mas ela sempre vai ter uma variável i. Por que i? Também eu coloco de exemplo, porque o i vem de índice. Tá? Mas poderia ser qualquer variávelzinha aqui para eu usar ela depois de percorrer o vetor. Esse i aqui eu vou usar dos meus exemplos, né? Mas como eu falei, se você quisesse usar x, j, a, b, qualquer nome de variável poderia ser. Eu costumo usar o i exatamente porque o i lembra índice. E aqui a declaração do meu vetor, o nome do meu vetor. Então, aquela estrutura que eu coloquei ali, estrutura aqui, eu declaro ela desse jeito aqui. Ah, professor, mas vai ser sempre esse 10, vai ser sempre int? Não. Aí vai depender do exercício. Assim como assim, nos demais exemplos que a gente viu até hoje, né, no exercício, falava assim, que variável que eu vou colocar aqui? Vai depender do enunciado. O enunciado, se estiver pedindo lá, declare um vetor de valores inteiros tamanho 8. Então, aqui no lugar de 10 vai ser 8. E o int. Declare um vetor do tipo decimal, né, de tamanho 15. Então, aqui no lugar do int, você usaria float ou double, né, um valor decimal, para o tamanho de 15. Então, tudo isso aqui vai depender do enunciado do exercício mesmo. Eu costumo também separar o exemplo em duas partes, tá? Tanto que aqui já está o comentário. Ó. Entrada de dados. O que é entrada de dados? O usuário que vai informar os valores. Né? Então, aquele exemplo que a gente viu ali na apostila, que tinha os valores lá 5, 0, 4, assim por diante, lá é um exemplo aleatório. Normalmente, eu vou dizer, o usuário vai informar quais valores que vai ter. Então, na hora lá, como se fosse eu digitar a idade. Digita a idade. A idade lá. Digita uma nota, nota 1, nota 2, assim por diante. Para cada posição do vetor, também vai fazer, digamos assim, uma pedida para inserir um valor naquele índice. Então, aqui a gente faz um for. O que é o for? Para ele vê como índice isso, índice 0. A condição i menor que 10, né? Porque do 0 ao 9, certo? 0 ao 9 tem 10. Então, até tinha uma pergunta lá na prova, né? Do 0 ao 10, do menor ou igual a 10. Quantos números, quantas repetições ia fazer? Então, era 11. Foi do 0 até o 10, tem 11 repetições. Nesse caso aqui, como o i é menor que 10, é do 0 ao 9. Tem 10 repetições, que é o tamanho do vetor em si. Aí aqui eu coloco um sysout, né? Reparem que não é o println, é o printf. Eu coloco o índicezinho aqui, ó. Poderia ser também com println, não tem problema nenhum. Só coloquei aqui que é uma diferença do printf. Eu consigo colocar aqui esse %d, que significa que eu vou informar um valor inteiro, um dígito. E aqui ele vai colocar i mais 1. Então, lá na tela, depois vocês vão ver o exemplo, em vez de fazer o vetor na primeira posição 0, vai aparecer 1, que é o i mais 1. E depois aqui o meu vetor na posição i, ou seja, do 0 ao 9, vai repetir 10 vezes, mas do 0 até o 9 vai informar um valor aqui através desse comando ler.next. Então, essa é a primeira parte. O usuário informa os valores. E a segunda parte é, digamos assim, uma parte de saída. Então, ele vai mostrar na tela os valores que eu informei.
eu for informando lá 10, 8, 5, 7, assim por diante, depois todos esses valores informados, a segunda parte do meu exemplo, ele vai mostrar os valores que eu digitei anteriormente. Aí, de novo, tem essa estrutura aqui, não estou usando o print alien, estou usando o print apenas. Tá? Por que eu estou usando o print no lugar do print alien? Alguém arrisca um palpite? Qual que é a diferença do print e do print alien? Eles pulam linha, né? O print alien pula linha e o outro. Né? Exatamente, Gabriel. O print alien pula linha. Então, se eu colocasse aqui o print alien, ele não ia ficar naquele formato que eu mostrei aqui para cima de vetor. Né? Ele ia mostrar o formato de coluna. Primeiro número, segundo número, terceiro número, assim por diante. Então, para eu fazer em formato de vetor, até para o visual de vocês ficar melhor entendível, né? Digamos assim, a gente faz aqui usando o print com um espacinho, um espaço em branco aqui. Então, entre cada valor, ele vai dar um espacinho e vai ficar numa linha só. Então, essa é a diferença aí do print e do print alien na parte de mostrar os resultados. Vai mostrar um do lado do outro. Isso, um do lado do outro. Aí você, visualmente, olhando aqui um do lado do outro, já imaginasse que é um vetor. O que vai mudar o print para o print alien na tela? Vai pular a linha, né? Mas a estrutura interna, né, a estrutura que eu declarei ali é um vetor. A linha é como se fosse uma estrela e o esquemal. Isso, exatamente. Essa é a diferença do print e do print alien. Alguma pergunta aqui, pessoal? Não vou passar o exemplo lá no... Eu tenho. Pode falar, Sheila. Prof, eu tenho aqui anotado, quando se coloca ali no print, você colocou porcentagem a letra D. Eu tenho anotado de um estudo que eu fiz no caso do float, que seria de porcentagem 2.f, por exemplo, para fazer 2 vezes o valor que tinha colocado lá no float. Mas ali no D seria o quê? O float, no caso, Sheila, a gente coloca o 2 pontos ali para ele, digamos, arredondar aquela quantidade de casas decimais. Isso. Uhum. E o D faz o quê? O D é de dígito, é inteiro, não tem arredondamento. Digamos, então, o valor que apresenta, que eu tenho armazenado, ele vai mostrar em tela. Ah, tá. Então, tipo assim, se o resultado, no caso ali, se o resultado der um número com vírgula, ele vai aparecer inteiro, é isso? Exatamente. Sim. Por causa do porcentagem D, é isso? Isso. É o contrário lá do F. Ah, entendi, obrigado. Ele é redondo. Se o valor fosse float, né? Se fosse decimal. Nesse caso aqui, como eu já declarei as variáveis do tipo inteiro no vetor, né? Então, ele vai colocar já o valor do inteiro. Ele é redondo para mais? Sim. Tem a regrinha lá, maior que 5, redondo para mais, menor que 5, redondo para mais. Isso. Então, agora vamos aqui para o exemplo rodando, né? Então, lá no NetBeans, pessoal, não vou enxergar muito aqui os pacotinhos, mas eu vou criar um pacote novo. Tá? Então, vem aqui, botão direito, novo, pacote Java. Lembrando que quem usa em inglês, né, package. Esse pacote eu vou chamar aqui de vetor. Ou vetores. Vetores para não confundir com um vetor em si que eu declaro. Então, vetores, né, vai ser um pacote novo. Assim como eu fiz para repetição, para if else, né? Criei um novo aqui. Agora, o exemplo que eu tenho aqui, o primeiro do vetor, na apostila, ele tem o nome dessa classe aqui, ó, exemplo vetor. Então, esse exemplo vetor, exatamente como eu colocar esse nome aqui, vai ter que ser colocado lá no nome de declarar classe. Então, aqui normalmente a gente coloca como erro, tá até minúsculo. Então, esse exemplo vetor aqui eu vou usar para fazer uma nova classe. Vetor, não vetores. Eu coloquei vetores no pacote. Aí agora, nova classe minha, vou dar aqui, ó, em cima do pacotinho, tá? Novo,
classe Java principal. Vou colocar o nome aqui que eu tinha colocado antes, exemplo vetor, e finalizar. Aí, claro, tem aquela opção, né? Olhar o package aqui, posso vir aqui e apagar os meus comentários, né? Ctrl E aqui para apagar a linha toda. Aí eu vou fazer o quê? Lá no meu exemplo da apostila, eu tenho o meu public class, que já existe, né? Eu posso ou apagar o public class e copiar tudo de novo, né? Ou simplesmente copiar dentro do public static void main aqui, né? O meu conteúdo. Tá? O que eu reparei também é o seguinte, alguns de vocês, na hora de copiar o exercício, principalmente quando copiava só a parte interna, ou copiava mais ou a menos essa chave aqui. Né? Aí, claro, acusa erro. Então, você tem que analisar, assim, às vezes eu copiei uma chave a menos. Tem que incluir, então, no meu exemplo. Uma chave a mais. Então tem que apagar uma, entendeu? Então, vai acontecer isso aí. Para não acontecer muito, o que eu falo para fazer? Copiar o exercício todo. Vou dar um Ctrl C. Aí, lá no NetBeans, a partir do package, daí eu apago. Colo em cima. Aí tem... até bem um P aqui, mais. Aí tem esse detalhe, né, que eu tive que apagar todo ele, da mesma forma, apaguei até o último as chaves que tinha. Eu não posso simplesmente apagar essas duas primeiras linhas, 3 aqui, e esquecer dos fecha, né, dos fecha-chaves. Fechando isso daqui, aí ele vai ficar certo. Outra maneira da gente olhar se está desbalanceado, né, o abrir e fechar, é olhar esse símbolo que fica aqui piscando amarelo, ó. Então tá aqui amarelo o último, tá aqui abrindo. Então o primeiro que ele tá abrindo, tem que fechar aqui. Então esse daqui, ó, tá fechando aqui, então ele estava abrindo no public static void main. Então é uma maneira da gente observar também. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Reparem que quando eu salvei, ele já sumiu aqui, não tem nenhum erro, né? No código, não tem nenhum erro aqui, a bolinha vermelha piscando, que nem diz o Romildo. Então, não tem nada aqui de errado. Do mesmo exemplo que eu expliquei ali da apostila, eu vou rodar aqui. Eu vou dar um Shift F6. Aí aqui, ó, apareceu para mim aqui. Informe o valor do vetor na posição 1. Eu falei para vocês inicialmente que o vetor em Java, e na maioria das linguagens, inicia na posição 0. Então, eu fiz aqui, o i recebe 0. Porém, aqui na hora de mostrar na tela, eu faço o i mais 1. Por isso que ele mostra a posição 1 ali naquele system print. Tá? Então, é só por isso. Mas não tem problema também, se eu quisesse informar o valor na posição sem colocar o i mais 1, deixar só o i, também não tem problema nenhum. Tá? Só que você tem que saber que ele vai iniciar em 0. Isso. Aí. E aqui eu vou informar alguns valores. Vou informar na ordem numérica, né, de 1 a 10, só para vocês verem depois como é que fica a impressão, tá? Então, aí aqui aparece assim, o vetor resultante é. Tá? E aparecem os números, né, de 1 a 10. Vou até copiar aqui o resultado no bloco de notas. Vocês vão conseguir visualizar melhor o resultado. Eu copiei aqui, eu já eu mostro. Ó. Então aparece assim, ó. A minha saída ali é essa daqui, ó. Então essa primeira parte, né, digamos aqui, eu fui informando os valores do vetor. O vetor resultante é. O que é esse vetor resultante é? É o print que eu coloquei aqui, né, antes do for, ó. E daí dentro do for é o vetor em si, os valores. Então esse valor que está aparecendo aqui, ó,
os valores, né? É o que eu informei aqui. Aí aqui a parte em verde que o Zé perguntou, né? É esse aqui, ó, construído com sucesso em 11 segundos. Vou rodar de novo aqui, só para vocês observarem com valores diferentes, valores aleatórios. Agora dá para ver bem a diferença do print E do print, né? Ó, aqui eu vou informar valores aleatórios, tá? E vocês vão ver que na posição, conforme a posição que eu informar aqui, ele vai aparecer depois lá no vetor. Aqui. Ó, então eu informei aqui 4. Na primeira posição, assim, tem que aparecer o 4. Informei 6 na segunda. Na segunda, aqui está aparecendo 6. E assim por diante, né? Até o último que eu informei aqui, que é na posição 10, é o 37. Então, esse daqui, digamos, é o exemplo mais simples de vetor que a gente tem, que é informar os valores, depois mostrar os valores logo embaixo. Normalmente, os exercícios vão ser assim. Se o usuário, se lá estiver pedindo exercício, o usuário informa os valores do vetor, seja inteiro, seja real, né? Pode ser com letras também. Então, se o usuário informar, é naquela estrutura ali. Tem um for para informar a entrada e um for para mostrar a saída. Pessoal, alguma pergunta aí? Só na hora da prova, professor. Essa ordem aí muda ou não? A gente, dependendo do jeito que fez aqui o exemplo, o que eu informar primeiro vai aparecer primeiro aqui. Informar vai ser escalado. Isso. Daí você pergunta assim, se eu quiser fazer de trás para frente, aí a gente programa para imprimir de trás para frente. Daí esse é codificado. Eu posso inverter o for aqui, né? Igual a gente fazia lá de trás para frente, iniciar no maior e ir até o menor. Então isso é possível fazer. Mas aí vai depender do que eu... Isso. Vai depender conforme o exercício. Alguns eu posso pedir realmente ao contrário. Essa parte do vetor vai ter